mais essa videoaula da GDK Software, novamente falando sobre Codelec, dando sequência ao nosso treinamento. Essa vai ser a aula de número 4, onde eu vou finalizar a parte de como se trabalha com laços de repetição. Nessa videoaula nós vamos focar como utilizar o for e o for-in. Então, como de costume, vamos iniciar o nosso projeto no Delphi, onde a gente vai preparar toda a estrutura, salvando um novo projeto e criando um projeto novo a partir do Delphi no Codelec. Para iniciarmos então, eu já criei aqui uma estrutura de pastas sobre a nossa videoaula de número 4, onde eu vou salvar o projeto do Delphi e também, posteriormente, o projeto do Codelec. Então vamos criar uma nova aplicação, File New VCL Application, e vamos lá. Vamos abrir aqui um novo exemplo para a gente conhecer e fechar essa parte inicial, pelo menos, das estruturas. Posteriormente nós vamos ter exemplos mais complexos, mas com esses exemplos simples nós podemos cobrir como se usa de forma básica as estruturas iniciais de repetição disponíveis atualmente no Codelec. Então aqui nós temos a pasta onde vamos salvar o projeto. Vamos colocar lá a nossa Unity e também o nosso projeto, como de costume. Não vou perder tempo renomeando eles, apenas vou fazer o necessário para a gente executar o nosso exemplo. Já vou colocar aqui dois botões, simples também, sendo que um deles vai ser utilizando o for. Vamos nomeá-lo para ficar mais fácil identificar no código-fonte. Utilizando o for. E o outro vai ser utilizando o for-in. Ok. For-in. Aqui está. Name. E utilizando for-in. Muito bem. Projeto. Opa, salvou de forma errada. Tinha alguma coisa que não devia. Pronto. O que não foi? Provavelmente eu estava selecionando os dois por algum motivo. Não sei. Vamos ver agora. Vou salvar novamente. btn utilizando for-in. Pronto, agora sim. Projeto salvo. Vamos para o menu do Delphi, Codelec, e vamos chamar Project Explorer do Codelec. Vamos tocar ele aqui, como de costume também. Notem que ele pode ficar em diversas posições diferentes. Eu não vou precisar da tool palette. Não vou precisar dessa parte do projeto do Delphi no momento. O Codelec é autossuficiente para que a gente faça esse projeto. Vamos criar um projeto novo, desculpem, salvar na mesma pasta, porém Codelec Project. Sempre que eu inicio um novo projeto, ele me pede para salvar, como eu expliquei para vocês, porque as units vão sendo geradas e substituídas e autorizadas automaticamente. Aula 4 é o nome do meu projeto. Nessa aula 4 eu vou clicar com o direito do mouse e adicionar um módulo. Esse módulo vai se chamar Estruturas Repetição. E eu vou criar uma nova classe que eu vou chamar de utilizando for. Ok? E dentro dessa nova classe eu vou criar então dois métodos. Um deles eu vou chamar de trabalhando com for. Vou deixar ele como público e estático. E normal, não é estático. E também vou chamar um novo método. Note que no momento que eu crio uma nova função, ele adiciona um flow. Lembrando que a função é sempre criada para cada flow.
E o segundo vai ser trabalhando com for in. Também vou deixar ele como público, salvo. Ele já vai abrir para mim então os meus dois design, onde eu posso começar a fazer a criação deles. Começando com o for, os dois vocês vão ver que são exemplos extremamente fáceis. Eu vou criar aqui um loop, vou arrastar para o meu fluxo, vou dar 2 cliques nele e vou dizer o seguinte, na descrição, apenas para identificar no fluxo, utilizando for, vou chamar ele de for, ele já ajusta o nome da variável que vai ser utilizada para fazer o loop, eu vou chamar ela de i, o i minúsculo, que parece mais bonitinho no fonte, e aqui eu preciso definir uma variável que vai ser o máximo de interações que vai ter dentro do meu for. Para isso, eu vou criar uma variável, ele vai me dar um aviso que esse laço nessa estrutura não está completa, e eu vou criar uma variável nova aqui. Para isso, lembrem que nós temos uma opção aqui em Variables, nas atividades do Codelex, criar variável, vou colocá-la aqui no meu fluxo, 2 cliques nela, e aí eu vou definir ela, definindo o nome dela, definindo valor máximo, o tipo dela vai ser inteiro, eu quero que ela inicialize com 8, e eu vou chamar ela de valor máximo. Ok? Feito isso, eu posso voltar para o meu comando for e selecionar a variável criada aqui, valor máximo. Ok? Tudo tranquilo até aqui? Vou arrastar também uma show message, para que a gente possa ver o resultado acontecendo. E depois disso, nós vamos visualizar como está ficando o meu código. Definindo uma mensagem. Não chamei atenção para isso antes, mas temos diversos tipos de mensagens. No meu caso, eu vou usar uma informação. Vou dar um OK aqui e vou dizer o valor atual de i só para me descrever lá. Como isso aqui é um texto, preciso utilizá-lo dentro de uma string e preciso converter também int to str a minha variável i. Dialog result pode ser o resultado de retorno. E era isso, certo? Vamos ver como é que está ficando o meu código. Lá eu tenho então a mensagem, eu já tenho a minha variável definida, inicializada com o valor 8 que eu defini, as variáveis necessárias para fazer o looping. Eu vou precisar então internamente aqui incrementar esse valor para que, na verdade eu não preciso incrementar porque ele já vai fazer o processo automático. A gente vai fazer um teste depois. Vou deixar assim, tá? Vamos fazer o teste junto com vocês. Próximo exemplo, antes de testá-lo, vamos para o for in. Um pouquinho diferente do for, eu vou selecionar uma opção aqui de for in. Antes de trabalhar com for in, vamos seguir o fluxo natural de um desenvolvimento se nós fôssemos escrever via código. O objetivo dessas videoaulas também é capacitar vocês a começar a visualizar de forma diferente como funciona uma programação em fluxos, como funciona uma programação visual. Então, para começar, nós imaginamos o que eu iria escrever para fazer um loop em uma lista. Para isso, eu preciso ter uma lista. Então, uma lista nós sabemos que é uma variável. Então, pode ser uma variável. Eu vou criar ele como uma variável, é a primeira coisa que eu vou fazer. Vou dizer aqui na descrição que vai aparecer no fluxo definindo lista. Qual é o tipo dela? List. Qual é a coleção? Que tipo de dados ela vai ser? Eu vou definir como string. Poderia ser muitas coisas, como vocês podem ver aqui, até mesmo uma entidade. Uma entidade seria no caso de uma tabela vindo do banco de dados. Mas eu vou definir como uma string. E o nome dela eu vou chamar então lista de strings. Certo? Salvei esse cara. Para que eu possa fazer um for in em uma lista, ela precisa ter dados. Sendo assim, eu vou adicionar aqui change variable, que
que é uma atividade. Vou jogá-la aqui para cima e vocês já vão entender por quê. Vou mudar onde eu estou conectando aqui e onde eu estou conectando aqui, para ficar mais fácil de visualizar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu quero incrementar essa minha lista que eu acabei de criar. Para isso, eu vou dizer, eu quero que a lista de string receba um add de um item 1, por exemplo. Isso precisa ser uma string, assim como eu fiz dentro da minha mensagem. Nós temos esse botão aqui, que se chama Stringify, que é responsável por fazer isso, ou Ctrl D. Ele já vai botar o texto que tiver aqui dentro de uma string. Eu selecionei um add e dei um OK. Vou fazer o mesmo com uma outra variável, um outro tipo de objeto, do tipo ChangeVariable. Vou conectar eles aqui, e esse cara com esse cara, ou seja, depois que eu adicionei o primeiro item, eu quero adicionar o segundo item, certo? Então, vamos jogar ele no fluxo aqui para ficar melhor. Joga ele para cá, muda a conexão aqui e muda a conexão aqui. Esse cara aqui vai para cá. Isso que eu estou fazendo é visual, tá? Totalmente visual, não é necessário. Só estou facilitando a nossa visualização aqui. 2 cliques nele. Vamos dizer que a minha lista novamente, um add item 2. Ok? Stringify. Save, e mais uma vez vamos fazer o mesmo processo para que a gente tenha 3 itens então, certo? 3 itens, vou deixar essa assim, não vou deixar ali na mesma sequência, só para fins didáticos novamente. Item 3, Stringify e Save. Feito? Agora sim, vamos para o nosso laço. Vamos pegar uma atividade do tipo de laço que está na estrutural, que é um loop. Vou colocar aqui e vou dizer para o meu fluxo que o que eu quero fazer é um for-in. O nome da variável vai ser o item, a variável que vai ser utilizada no for-in. Qual é a minha coleção? Ele já localiza todas as variáveis que eu tiver declarado nesse fluxo, nessa função, que sejam do tipo string, que sejam de tipo de lista, desculpe, que sejam de tipo de lista. No caso, lista de string é o nome que eu dei a esse exemplo. Ok? Com isso, se nós analisarmos o código-fonte, nós temos aqui a declaração da minha lista, que é a minha primeira atividade, a criação dela, adicionando 3 itens e o for-in preparado para que seja executado. O que falta? Apenas o nosso showMessage para mostrar o valor de qual item eu estou. Óbvio que isso é um exemplo, nós poderíamos usar qualquer outro tipo de exemplo. Vamos usar um ordem aqui só para mudar um pouco o item selecionado. E aqui também nós estamos trabalhando para criar aquele Stringify aqui também. Então vocês não vão precisar fazer esse processo de colocar manualmente. Como eu já tenho definido o item como uma string, eu só vou concatenar o item. Dialog result continua sendo o mesmo, salvo meu projeto, vou para o meu código-fonte e aqui eu posso ver que eu tenho o item selecionado, ele está concatenando e está mostrando a minha mensagem, certo? Vamos fazer o teste de utilização. Para isso, o que eu preciso fazer? Volto para o meu Delphi, vou dar 2 cliques no for, que é o nosso primeiro exemplo, e vou dizer para ele utilizar o trabalhando com for. Já vai colocar o código lá. Diferente dos outros exemplos, eu não vou mexer em indentação, nada. Eu vou deixar assim, só para a gente agilizar um pouquinho. E também o próximo exemplo, que vai trabalhar com o segundo botão, que é trabalhando com for-in. Notem que eu não preciso me preocupar em escrever, eu não preciso fazer add de uses, o Codelex vai fazer automaticamente. Também não preciso mapear aonde estão as units criadas, todo o código-fonte gerado pelo Codelex, porque isso está sendo feito automaticamente. Mostrei na videoaula anterior e vou chamar a atenção de vocês novamente. Mas esse é o objetivo, que o Codelex facilite a nossa vida, não que nos dê
nos dê tarefas extras, como ficar mapeando, organizando. Ele já faz isso para mim. Bom, o meu Project Options está devagar, provavelmente porque eu estou gravando esse vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos compilar o projeto. Vamos ver se ele está carregando. Agora ele carregou o que eu precisava, que era o Delphi Compiler. Eu quero mostrar para vocês aqui o Surge Path, que ele já colocou aonde estão os dados necessários para o exemplo funcionar. Então vamos fazer um build. Provavelmente nós teremos um erro, porque eu preciso adicionar uses. Eu deixei isso propositalmente, para que a gente possa fazer junto de novo. Então, project build. Vamos lá. Vamos ver se teremos um erro. Teremos um erro. Ele me disse que ele não conhece o int2str, que era esperado. Então, como é que eu resolvo isso? O int2str está no meu exemplo de fluxo utilizado no utilizando for, como vocês podem ver aqui. Aproveito para chamar a atenção de vocês do namespace. Aula, estrutura de repetição, conforme eu tenho aqui. E utilizando for. Obviamente, num exemplo prático, aqui seria o nome do meu sistema, por exemplo. Aqui seria o módulo, por exemplo, financeiro, compras, é só uma sugestão. E aqui é onde o tipo de função que vai estar centralizada. Essa foi a nossa ideia de criar estruturas utilizando o namespace. Bom, eu não vou vir aqui e adicionar manualmente a uses, porque toda vez que eu compilar o meu Delphi, toda vez que eu fizer o build num projeto que está associado ao Codelex, ele vai apagar as units geradas por ele e vai gerar novamente. Contudo, eu iria perder isso. Então eu farei isso no meu próprio flow, que é o caminho correto para que a gente resolva essas questões. Use Unit é uma atividade que está na paleta do Core. 2 cliques nela e eu vou dizer que eu quero adicionar system.sysutils, que é a unit onde está o item 2str. Salvei meu projeto, compilei novamente e vamos ver o resultado, se ainda temos algo pendente ou se já podemos rodar e testar. Eu dei um Shift F9 aqui, está demorando um pouquinho mais, vamos fazer aqui de novo. Ok, compilado. Vamos rodar o meu exemplo, vamos ver se o meu for está funcionando, se eu preciso adicionar uma variável para incrementar o valor, se o meu forinho está funcionando. Eu acredito que falta alguma coisa, mas o objetivo é didático, então por isso que eu fui deixando conforme estava. Vamos começar com o forinho. O item selecionado é item 1, item 2, dito que eu botei 8, né? 3, não, são 3 itens. O 8 é desse cara aqui. Então é 0, é 1, 2, 3. Aqui sim são 8 repetições que serão feitas. E o que deve acontecer é que ele finalize. Ok? Está tudo certo. Não temos erro. Fiz esse projeto rápido, óbvio que nem posso chamar isso de projeto, mas é um exemplo simples, um pouco mais de 15 minutos. Criamos uma estrutura de condição utilizando for, uma estrutura de condição usando forin, e se nós analisarmos o código-fonte gerado por esse projeto, eu fiz uma geração novamente aqui, eu cliquei com o botão direito, gerar código-fonte, e agora eu vou pedir para ele abrir o folder, a pasta onde ele está gerando toda essa estrutura interna que o Codelex usa. Vocês podem perceber que eu levaria muito mais do que 15 minutos se eu fizesse isso manual. Ele sempre vai criar para a gente uma pasta com data sources, caso eu esteja trabalhando com banco de dados, e o outro com o nome que eu dei para esse folder aqui, ó, estrutura de repetição. Vamos ver o que ele criou para mim aqui. Eu tenho então 2 units, as duas foram criadas automaticamente. Essa é a interface onde os dados estão configurados. A gente vai abrir aqui no Delphi, e essa é a outra
onde nós temos a implementação da minha interface. Então, só para vocês visualizarem mesmo, até poderia ter aberto em um Notepad++, e vai pedir para me recarregar. Vejam lá, criou uma interface, por isso eu não preciso, se eu tivesse objetos, me preocupar em destruir elas. E também fez a implementação dessa interface, tudo automático, sem precisar escrever código com o visual disponível. Essa foi a videoaula de hoje. O objetivo de hoje era finalizar essa parte de estruturas de repetição. Provavelmente na próxima videoaula eu vou entrar na parte de exceções, de parâmetros, e a gente vai avançando até passar por todas as opções que nós temos no Codelex. Pela atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima.